Boa tarde, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui trazendo mais um pouco da palavra de Deus para os nossos entendimentos e para o nosso cotidiano. Sempre costumo dizer que a palavra de Deus, para nós, ela tem que servir como ela foi manifesta em Cristo. Jesus é a palavra encarnada, né? Pedro ele diz que todo espírito que Jesus, né, que aceita, que anuncia que Jesus é carne, esse é de Deus. Porque Jesus veio em carne. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não como essa carne pecaminosa, mas em forma de carne. A palavra ela é espiritual. Paulo diz, a palavra é espiritual, mas nós somos carnais. Alguma coisa que é espiritual, para que eu possa ver, é necessário que ela seja materializada, é necessário que ela seja sido vista. A luz foi vista por todos, ela foi manifesta aos homens. Para que Jesus pudesse ser visto, era necessário que a palavra, que é Deus, né, fecundasse lá o ventre de uma virgem e ali fosse materializada a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo encarnado. E aí ele vem e fala pela boca, né, do corpo, esse corpo natural, ele fala, cria voz, e essa voz é novamente escrita. Aí passa-se a se renovar o mesmo processo que foi feito com Cristo. A palavra sai do livro, né, sai do contexto espiritual, vem para o corpo carnal. E eu e você encarnamos essa palavra e vivemos como a palavra encarnada. Todo aquele que não encarnar a palavra não é nascido da palavra. Encarnar a palavra significa tirá-la do livro e colocar, como está escrito, e colocarei as minhas leis na tábua do vosso entendimento. Não é mais, né, nas tábuas escrito em pedras, mas no nosso entendimento. Todas as vezes que eu precisar da palavra, eu sou a palavra. Eu sou a palavra encarnada. Assim como Cristo era a palavra encarnada, eu tenho que ser a palavra encarnada. Jesus Cristo é o primeiro de muitos filhos, né? Ele é o primeiro de muitos filhos. O Pai, pelo seu divino poder, encarna a palavra, que é Cristo encarnado. Ele passa por todos os testes, né, necessários para que essa palavra, sendo ela eficaz em Cristo, também seja eficaz em nós. Jesus foi tentado em tudo. Todas as formas o nosso mestre ele foi tentado, né? E não caiu na tentação. Dando exemplo que nós também podemos fazer isso pela palavra. Se o homem tiver a palavra de Deus gravada na tábua do seu entendimento, ele só peca se quiser. Só se realmente ele quisesse. Paulo fala no livro de Romanos sobre o homem interior, aquele homem que é formado, que é vivificado por Cristo pela palavra. Esse homem interior, ele é consciente da palavra. Se ele foi nascido da palavra, foi a palavra que edificou, que fez essa construção interior, né? Essa construção interior, ela se dá pela palavra, né? Cada versículo, cada capítulo que nós temos da palavra de Deus, nós vamos colocando, mentalizando ela aqui, gravando na nossa memória, ela vai construindo em nós um cidadão interior, que é o homem interior. E Paulo fala, ainda que o homem exterior, que é esse homem que nós vemos, assim, se corrompa, temos um homem interior, que se renova. É interessante isso, porque eu só posso vencer o mal pela palavra. Para início de conversa, quem me mostra o mal é a palavra. Uma certa ocasião, Paulo fala sobre a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. A lei do pecado e da morte, porque a lei veio para mostrar e punir o pecado na carne. E a punição, né, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus ele não veio para julgar o mundo, quer dizer, ele não veio para condenar. Se ele não veio nem sequer para julgar, quanto mais para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a lei, ela veio para mostrar, né, que a lei trazida por Moisés, mostrar e punir o pecado na carne.
ou todo aquele que pecasse pela presença de 2 ou 3 testemunhas, aí então era imputada a lei, né? E ali vinha o salário do pecado, o salário do erro ali se configurava a morte. Nós sabemos até que existem pecados que eram para a morte e pecados que não eram para a morte. Tiago até fala que sobre esses que são para pecado para a morte, eu não digo que ore, porque a pessoa já estava condenada, não adiantava orar. A lei já mandava matar, não tinha jeito. Aí Jesus Cristo vem, né, porque está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de Deus, e justifica. Ele encerra todos os homens debaixo do pecado, para início de conversa, porque aqueles que matavam, eles se julgavam sãos, eles se julgavam que a lei não tinha nenhum poder sobre eles, só que eles estavam enganados, porque todo aquele que serve a alguma coisa, ele é escravo daquele a que serve. Paulo que fala isso, essas palavras não são minhas. Ele serve aquilo a que ele se propõe a servir. Ora, se eu sirvo a justiça, né, eu sou, logicamente, um operário da justiça. Mas se eu sirvo ao pecado, eu sou um escravo do pecado. Sou um escravo do pecado. E aí a morte tem poder sobre mim, porque o salário do pecado é a morte. Se eu nasci pela palavra, é importante que a gente tenha um conhecimento mais profundo sobre isso, porque existem aquelas pessoas que têm o conhecimento e voltam a pecar, né? Porque tem só o conhecimento, ele não tem o pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens tenham o pleno conhecimento da verdade. Porque uma pessoa tendo o pleno conhecimento da verdade, ele não peca. A palavra não deixa ele pecar. Porque junto com a tentação vem o escape. Eu sei que as coisas vêm, assim como Cristo escapou das tentações pela palavra, que ele utilizava a palavra para se sair, né? Jesus Cristo, ele se saiu das situações mais adversas, tanto pelo diabo como pelos homens, que eram seus irmãos segundo a lei, né? Os filhos de Israel. Muitas vezes eles armaram armadilhas para Jesus, tentando matar Jesus. E matando Jesus pela regra da lei. Né? Eles pegaram Jesus Cristo e armaram uma cilada para Jesus sobre a questão do tributo, né? Do imposto. Perguntaram se era certo pagar imposto. Eles sabiam que se Jesus dissesse que era certo, os israelitas que pagavam imposto para Roma e se achavam ali injustiçados por aquilo, iam contra Jesus. E se Jesus dissesse que era errado, eles iam lá no governador e iam acusar Jesus de subversão, que Jesus estava incitando a população a não pagar imposto. Então Jesus estava ali, eu posso até dizer que colocaram Jesus ali numa saia justa, para que Jesus não tivesse uma opção de sair. Mas sendo ele a palavra encarnada e conhecendo tudo, sabendo do pensamento e das intenções dele, ele disse assim: olha, até quando vocês vão me tentar? Até quando vocês vão me dar aí uma moeda? Ele perguntou: de que é essa esfinge que está aqui? Ele disse: era de César. Ele disse assim: pois então vão me dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo sempre tinha uma saída para as coisas, porque ele era a justiça encarnada. A palavra é a justiça encarnada, o reino de Deus e sua justiça perante os homens. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós compreendemos que para se tornar um filho de Deus, tem que primeiramente nascer da palavra. Não tem como eu praticar a justiça do reino se eu não conhecer a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Eu não estou falando do Velho Testamento, não estou falando da lei de Moisés. Essa aí não foi feita para mim, não foi feita para você. Eu não sou oriental, nós nascemos aqui no Ocidente e temos Paulo como nosso apóstolo, né, o apóstolo dos gentios. As cartas de Paulo, elas são fundamentais para o nosso entendimento. Toda vez que eu misturo uma coisa com a outra, se eu pegar a lei e trouxer para cá, eu vou estar trazendo a lei que foi feita para um povo. Se você pegar o livro de Levítico, lá no finalzinho, assim, então, escreveu essas coisas o Senhor para os filhos e as mandou cumprir aos filhos de Israel. Não foi para nós, está escrito no final do livro. Se você pegar o início da carta aos Hebreus, você vai entender uma coisa. Você pode começar lendo assim: havendo Deus falado aos pais, aos antigos, né, de muitas formas pelos profetas, e agora, nos últimos tempos, né, pelo Filho. Quer dizer, o Filho é pela palavra. Deus não fala agora pela palavra conosco, ele fala através do novo mandamento, do Novo Testamento. Falou aos antigos
pelas profecias. E a lei, ela vem apenas mostrando. Jesus disse: vocês querem saber quem eu sou? A lei e os profetas falam de mim, apontam para mim. Né? Então, se a lei apontou e os profetas apontaram para Jesus e Jesus já chegou, não tenho que olhar mais para a lei nem para profeta. Eu tenho que olhar para Cristo. Paulo diz: olhando, deixando as coisas que para trás ficaram, quer dizer, deixando os profetas, deixando a lei que para trás ficou, eu olho para frente, em busca das que à frente estão, né? Olhando para Cristo, né? Em busca do prêmio da suprema vocação. Então, quando eu vejo as pessoas utilizarem a lei, trazendo a lei, e as pessoas, não, mas a gente não usa a cerimônia da lei. Qualquer coisa que você traga lá do Velho Testamento para cá, você está suscitando a lei. Qualquer coisa que você traz, por exemplo, né? Se você chegar, eu costumo chegar em alguns ministérios, e eu vejo a campanha, aí bota o livro, né? Jó, bota Isaías, fulano. Eu participei até do ministério aqui, que é um pastor, até botou lá com letras lá na parede mesmo, né? Clama a mim que responder-te-ei. As pessoas iam lá clamar ao Senhor, como se a gente ainda estivesse naquele velho tempo, clamando ao Senhor. Alguma coisa, o Senhor estava falando com o profeta Jeremias sobre alguma coisa que Jeremias precisava, tinha que fazer lá por Jerusalém, e aí eles trazem para os dias de hoje. Isso não convém, isso não é certo que o povo de Deus, nascido da palavra, faça isso, porque nós temos, hoje, irmãos, nós temos uma coisa bem interessante, que as pessoas não atentam para isso. É verdade. Vamos supor que você precisava ter acesso a algum tipo de crédito e você não tinha como fazer isso, porque a sua renda, né, os seus bens, o seu emprego, talvez você não tivesse um emprego fixo, alguma coisa que lhe credenciasse a fazer um financiamento, e você precisaria de um avalista, de um fiador. Há pouco eu até falava isso aqui com os irmãos, e esse fiador, ele ia se responsabilizar pelo fato de você pagar ou não aquela dívida. Mas você mesmo, sozinho, você não ia conseguir ter acesso ao crédito. Tinha que ter um fiador para isso. Quando Jesus se manifesta, primeiramente, nós temos que saber que todos os homens foram encerrados debaixo do pecado. E o pecado foi imputado na carne. E nós ainda estamos na carne. Não é verdade? Nós temos o homem interior, mas que habita nesse homem, nesse corpo carnal. Paulo fala isso aqui no livro de Romanos. Eu até aconselho você a ler o livro de Romanos, que ele dá uma direção bem interessante sobre essa questão do estar na carne. Paulo diz assim: bem eu queria estar na carne, porque ainda estando nesse corpo, estou separado do Senhor. Porque eu o vejo não por vista, mas sim por fé. Paulo diz: eu não vejo o Senhor por vista, mas por fé. Por isso eu estou separado do Senhor. Mas estando eu ligado a Ele, né, fora desse corpo, aí eu o vejo por vista, não mais por fé. Interessante esse ponto de vista de Paulo também. Nós estamos separados do Senhor ainda porque estamos nesse corpo. Quando o Senhor vier, aqueles que tiverem morridos no Senhor ressuscitarão primeiro, né? Depois os que estão vivos serão arrebatados, e todos nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Aí disse assim: e convém que isso que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Quer dizer, isso que morre, isso que é fraco, que se desfaz, assim como o espírito é eterno, e o homem interior é eterno, que é o homem espiritual, isso também, que é carnal, vai ser revestido da incorruptibilidade, da imortalidade, né? O corpo, nosso corpo, esse meu corpo que habita aqui, esse meu espírito, e você que habita aí, esse corpo, ainda que tiver morrido, será ressuscitado, será revestido, para nunca mais morrer. Tem algumas coisas que a gente vê na Bíblia Sagrada que foram feitas assim apenas por consolo, mas não uma coisa que sirva por exemplo. A gente vê o Jesus ressuscitar algumas pessoas, mas aquilo ali não serviu muito para aquelas pessoas, porque elas voltaram a morrer de novo. Não é verdade? Lázaro voltou a morrer de novo. Foi de muito proveito aquilo ali. Mas a ressurreição dos justos, essa é uma ressurreição eterna. A pessoa nunca mais morrerá, aquele que for ressuscitado no Senhor. Interessante, é uma coisa bem interessante esse aspecto aí. Meus irmãos, é imprescindível que a palavra de Deus ela seja ensinada no meio do povo de Deus.
a você entender o plano de Deus para mim e para a tua vida. Por que que eu estou assim me levantando, não contra, mas a favor? Não me levanto contra ninguém sobre a palavra. Eu me levanto a favor daqueles que têm a boa mente. Paulo diz, não tem gente que prega Jesus por contenda, outros por porfia, outros por inveja, né? Outros por contenção. Mas tem os que pregam de boa mente. Falar de Jesus de boa mente é falar de Jesus, aquilo que ele veio fazer em nós, a vitória que ele trouxe para nós. Paulo diz, estragada foi a morte pela vitória. Né? Então as pessoas, elas não têm conteúdo para passar para as pessoas, aí vão para as questões materiais, para as questões, né, dessas coisas aqui desse plano. E ele diz, olha, se eu esperar, né, apenas nessas coisas que vejo, eu sou o mais miserável dos homens. Não é nisso que tem que estar a nossa esperança. O cristão que tem medo de morrer, né, de se separar desse corpo aqui, né, ele não está nascido, ele não nasceu. Ele é um morto-vivo. Ainda se conversa. Ele é um morto-vivo. Ele vive na carne, mas está morto espiritualmente. Porque o espírito que é interior, que não se vê, ele está vivificado, ele clama, e ele cogita contra a carne contra o espírito. E essa carne, ela não quer sair de cena. Ela não quer sair de cena. É tanto que você vê que as pessoas que estão na carne, elas não querem envelhecer. Elas se pintam, elas se maquiam, elas, né, se travestem, dão uma aparência sempre jovem, querendo expor aquilo que eles não querem que desapareçam, que é o aspecto carnal. Né? E é muito difícil lutar contra isso e inserir essa questão da espiritualidade nessas pessoas. E essas pessoas são as que mais correm atrás, pela palavra, utilizando da palavra, atrás de coisas desse mundo aqui, de coisas que a ferrugem, né, come, né, que o ladrão rouba. Essas pessoas são as que mais correm, porque elas não querem se separar desse corpo natural. Esse corpo natural que prende a pessoa. E nisso, nesse corpo, como na carne foi imputado o pecado, né, e aí se manifesta por esse corpo todo tipo de fraqueza, né, corrupção, avareza, povoice, chocarrice, né, inveja, porfia, dissensão, discórdia, maledicência, todas as coisas que provêm da carne. Por isso que é difícil, né, é muito difícil se falar da palavra de Deus para quem quer verdadeiramente nascer de novo. Não digo impossível, porque a palavra de Deus é viva, apta e eficaz. Para aquele que ouve a palavra de Deus, a verdadeira palavra, e nasce, ele vem, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele vai vivendo, ele vai sendo vivificado pelo Espírito da palavra, que essa palavra é Espírito e vida. Né? Daqui a pouco ele vai nascendo e ele vai deixando as coisas comuns, que são essas coisas daqui, procurando uma ascensão maior sobre a palavra. Mas por que é que eu vejo aí muitos desses ministérios aí crescer? Porque eles pregam, falam daquilo que a carne quer. É verdade, eles falam daquilo que a carne quer. A carne não quer status, é o que a carne quer, status. Aí eles pregam que a prosperidade. Aí pronto, o carrão, é a casona, é a boa roupa, sabe? É todas essas coisas aí que dão vida à carne e sufocam o espírito. Sufocam o espírito. Nos últimos anos, Deus está trabalhando, sempre foi assim, mas ultimamente ele tem apressado, diz que ele tem pressa em fazer aquilo que ele é para fazer, que ele abrevia, Deus está abreviando o tempo. Está abreviando o tempo, isso por causa dos escolhidos, porque a dor e o sofrimento é tão grande para os escolhidos, porque ele diz que se Deus não abreviar esse tempo, até os escolhidos vão se perder, por causa das ofertas do mundo que são grandes. As ofertas são muito tentadoras e são, né, sabe, é muito fácil se corromper. O Senhor Jesus, ele fala uma coisa bem interessante, ele diz assim, que entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque as facilidades de se corromper é muito grande. A dificuldade para se acertar, para se fazer o que é certo, é tremenda, né? Porque as ofertas, ela vêm para a carne, né? E aquele que vive na carne, ele dá lugar à carne. Mas está escrito, mas dá lugar ao Espírito. Deixa o Espírito, essa carne que sufoca o Espírito, sufoca a carne. Tenta viver pelo Espírito, renega, deixa as coisas
né, da carne e vai pelo Espírito. Mas o que está se falando, se pregando hoje dentro desses ajuntamentos, essas coisas, é uma coisa completamente diferente. Desvirtuando a palavra, né, de Deus, sabe, com grandes coisas, com doações disso, com prosperidade, com isso, aquilo, outro. E trazendo a velha doutrina, a velha coisa da lei, porque Deus só podia abençoar o homem na carne, na lei. É imprescindível que você entenda isso, irmão, que Deus não podia abençoar o homem espiritual, porque o homem ainda não tinha recebido a palavra. Só quem podia dar a vida espiritual ao homem era a palavra, que é Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Só existia uma forma de Deus abençoar um ser humano. Era na carne, com prosperidade, com longos dias, né, de vida. Era a forma que Deus tinha para... Daí ele prosperou Jó, ele prosperou muitos homens, né? E esses homens foram... E aí as pessoas tomam esse tipo de pessoa como referência para os dias de hoje. Nós vivemos no reino do Espírito, e a palavra de Deus diz que o reino do Espírito, ele não é comida, não é bebida. Ou seja, não é comida nem bebida, que são as coisas mais fundamentais para nós, quanto mais dinheiro, quanto mais esse tipo de coisa. Então nós devemos entender que o ser humano não é para ter nada? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus adverte quanto a isso, quanto à riqueza. E nem todas as pessoas estão preparadas para ter alguma coisa, para ser possuidores. Porque o que interessa para Deus é a minha e a tua alma. Deus está preocupado com carne. O que interessa para Deus é a minha e a tua alma. E se ele vê que eu vou me perder por causa do dinheiro, ele jamais vai deixar que eu me enrique, que eu tenha bens, né? Porque essas coisas são passageiras, mas a minha alma, o meu espírito, ela é eterno. Se Deus vê que eu vou perder o meu espírito porque eu vou amar mais o dinheiro do que a palavra, né? Eu vou me corromper pelo dinheiro, que é a corrupção. O que é a corrupção? A corrupção, poxa, não é só aquilo que você faz contra outro, mas é aquilo que você também pode não fazer pelo outro. Isso também é um tipo de corrupção. É você ver o seu próximo com uma necessidade, você tendo, já fala sobre isso aqui, chegando alguém na casa de alguém e alguém tendo necessidade, já a pessoa diz, vamos orar, né? Tendo já no bolso, tendo já na mão a solução para o problema, a pessoa diz, olha, encerra, né, as entranhas ali e não faz aquilo que a palavra manda fazer. Então, isso é um tipo de corrupção. Corrompeu os bons costumes. Os bons costumes, eles falam sobre o dar, a doação, eles falam sobre isso aí. E quando, nesses ajuntamentos, é comum você ver quando as pessoas elas estão passando por uma necessidade, aqueles que não têm coragem de ajudar, que não querem ajudar, eles atribuem que a pessoa está em pecado, por isso que está passando por aquilo ali. É para esse nível dizer também que Deus, se fosse até isso, se fosse isso, mas mesmo assim você tem a obrigação de ajudar, eu também tenho. Porque até sendo eu punido pelo Senhor, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus castiga quem ama e açoita quem tem por filho. Né? E que toda correção de Deus, na minha e na tua vida, é para o nosso proveito, não para a nossa condenação. Preciso que ele entenda isso, que você entenda isso. E que quem lhe acusar de alguma coisa, preciso que ele entenda isso também. Que se Deus está lhe corrigindo, está lhe castigando por alguma coisa, irmão, é que é para o teu proveito. Está escrito no livro de Hebreus assim, porque essa correção, a princípio, parece, né, de difícil aceitação, a gente sofre, mas depois ela produz um fruto de justiça aos exercitados por ela. Que tudo que Deus faz por nós é para a nossa salvação, não para a condenação. Deus não tem interesse, né, e Ele não sacrificaria, não entregaria seu filho ao sacrifício para nos perder, mas sim para nos ganhar. Foi para isso que Jesus veio, foi para nos ganhar e nos reconciliar com Deus. Aquele que estava separado foi reconciliado pelo Filho. O Filho de Deus nos reconcilia com o Pai e nos faz filhos de Deus juntamente com Ele, né? Primeiramente, Jesus era o unigênito Filho de Deus, o único Filho. Depois ele passa a ser o primogênito, quer dizer, o primeiro de muitos filhos, né? Portanto, tantos quanto o aceitaram, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, não somos mais servos, nós somos filhos. Né? Se é que aceitamos o Espírito de Cristo. Se nós tivermos o Espírito de Cristo, somos filhos. Se estivermos inseridos no corpo de Cristo, né? Não esse corpo de paredes naturais, mas na estrutura espiritual, sobrenatural, como pedras vivas na edificação do Monte Sião, que é Jesus, que vem sobre o Monte Sião, é o Senhor do Monte Sião, não aquele monte lá que Moisés subiu e ele desceu, já trazendo o véu, e o rosto brilhava, e ele vinha, né,
está escrito que eles não podiam fitar os olhos naquilo que era transitório, que era a lei, que ia passageira, mas no novo monte que somos nós, as pedras que constituem o monte de Sião que somos nós, o qual Jesus, ele é o Cordeiro Santo, que estabelece sobre o monte a sua autoridade, que somos nós, ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. É preciso que nós entendamos isso, e deixamos de ser religiosos e passamos a ser filhos da justiça, praticar o que é justo, ser correto com o nosso irmão, em todas as suas atribuições, fazemos aquilo que é correto, promovemos o bem, promovemos a paz, né? Jesus, ele dá o sermão da montanha e ele fala sobre isso, sobre o misericordioso, sobre os pacificadores, aqueles que apacentam ao invés de jogar lenha na fogueira, né? Bem-aventurados os pacificadores, desses, porque serão chamados filhos de Deus, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São frutos, todos esses aí são os frutos do Espírito Santo, que eu só posso ter esses frutos do Espírito Santo pela palavra. Eu começo a praticar, ter esses frutos de justiça. Aí o Senhor fala, toda árvore que produz bom fruto deve ser cortada, ou seja, poldada para que dê mais fruto. Mas toda árvore que não produz fruto, ela deve ser cortada e lançada ao fogo. Quando você vê... Hoje eu tenho assim, muita preocupação em para algum canto assim, me ajuntar com muitas pessoas, porque até hoje, até há muito pouco tempo atrás, quando eu vivia dentro dessas coisas aí, só que acontecia muito era fuxico, dissensão, sabe? Discórdia sobre uma coisa e outra, só que você vê, sabe? Ou você se submete à vontade dos líderes, né? E você vê as coisas erradas e não pode dizer nada, porque eles vão logo lá para a lei e dizem assim, olha, está escrito aqui, seja submisso aos vossos pastores, aquele negócio todo. Poxa vida, você está vendo o camarada fazendo o que é errado, você está vendo o camarada dizer o que é errado. Você conhece a palavra e você não pode dizer nada porque ele leu lá. Mas a pessoa é preciso que se entenda quem é que é o pastor levantado por Jesus. Quem é o pastor de Cristo. Quem é que é verdadeiramente pastor levantado por Cristo. As características desse tipo de pessoas, elas são manifestas na pessoa. Né? Pelo espírito da bondade, da mansidão, da perseverança, né? Da concordância. A pessoa que tem o Espírito de Cristo, ele ouve, né? Ele é liberal. Está escrito, o Espírito de Deus é liberal, o próprio Deus é liberal. Ele ouve, ele escuta conselho. Né? O corpo de Cristo somos todos nós. Um corpo inteiro não é um membro só. E um membro só não é o corpo inteiro. Preciso que se entenda isso. Onde há o Espírito do Senhor, está escrito, aí a liberdade. Existe uma liberdade. Não a libertinagem, não a liberdade para você fazer o que bem entender, não. Mas uma liberdade para se conversar, para se dialogar, para se chegar a um senso comum das coisas e você se tornar útil e participativo. É interessante que a gente compreenda isso. Né? Mas o que se vê nos ministérios é que eles pegam a lei, porque a lei oprimia, né? E aqueles que não obedecessem os líderes na sua rigidez, o próprio Deus fulminava e arrebentava, porque era necessário que a lei ela fosse cumprida, né, para poder santificar o povo pela lei, para que quando Jesus viesse, ele nascesse no meio de um povo santificado pela chibata, pela lei, pela opressão, porque ou obedecia ou morria, né? Mas Jesus chega, uma vez chegando aquilo que era prometido, o Senhor diz assim, não, pronto, meu filho já chegou, tira a lei, né, tira o velho, está escrito, tira no velho, estabelece o novo. Aí esse novo vem como palavra, e eu como palavra agora eu vou seguir as regras da palavra. Eu não sou obrigado a seguir, obedecer a palavra, nem você. É uma decisão pessoal, minha e sua, uma decisão pessoal. Se você quiser obedecer o que está escrito aqui, você vai se dar bem. O Senhor fala, eis que ponho diante de vós dois caminhos, o bem e o mal. Escolha, pois, o bem para que vivas. Né? Então eu vou ler as escrituras aqui, o Novo Testamento, ver o que Paulo manda eu fazer, tudo direitinho, eu vou seguir essa regra aqui. Né? Aí eu vou experimentar essa palavra, eu vou dizer assim, eu vou obedecer isso aqui, eu vou esperar sobre o que vai acontecer. Né? Quando eu tomo para mim a vingança, eu estou transgredindo a palavra, porque ela diz assim para mim, não vos vingueis a vós mesmo, minha vingança, eu te recompensarei. Então, é preciso que a palavra de Deus, esses fundamentos aqui do Novo Testamento, sejam ensinados dentro das igrejas. Não sejam ensinados religiosidade, que a irmã tem que andar com isso, com tal, aquele com roupa comprida, e que fulano tem que ser... Não. Isso daí é essa obra do Espírito Santo. Ele que tem a capacidade para transformar a pessoa e saber e colocar tudo no seu devido lugar.
Mas a primeira coisa que eu tenho que andar é bem e em paz com o meu próximo, né? Quando estiverdes em vós, esteja em paz com todos os homens. Quer dizer, aquilo que depender de você e de mim, eu tenho que estar em paz com você, né? Nos negócios, sabe? Se eu não puder cumprir, ser leal naquilo, não custa nada. Mas aí existe um outro pensamento, as pessoas transferem tudo para Deus. Essa semana agora eu falava ali com as pessoas e deve dizer assim, é comum as pessoas transferirem a responsabilidade dos seus erros para Deus. Ah, foi Deus quem quis assim. Eu não sei onde é que está escrito na palavra que Deus permite que a pessoa erre e ele recebe a culpa, porque foi ele que quis. Não. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E Deus não anda errando com ninguém. Não anda mentindo para ninguém. Deus não anda fazendo nada de errado com ninguém. Deus é correto nas suas atitudes. Diz que nele não há nem sombra de variação, né? Nem sombra de variação no Senhor. Por quê? Porque ele é perfeito. E ele manda que a gente seja perfeito como perfeito ele é, né? Então, quando eu entendo isso, eu não posso atribuir, eu não posso fazer aquilo que Adão fez. Adão errou, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha, né, proibido ele que não comesse. Não pela mão de Satanás, que foi, ele desobedeceu. Mas lá Deus queria sim que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas dado pela mão de Deus. Deus ia colocar todo dia um pouquinho do conhecimento do bem e do mal na boca de Adão. E Adão ia ali, ele ia abrir a mentalidade, mas como foi dado pela mão do professor certo, ele ia praticar só o bem, né? Quando a gente faz uma prova, que é pelo professor, o professor ensina o bem, mas ele coloca o bem e o mal. Não coloca, ele coloca o erro e o acerto para a gente decidir, para a gente saber se a gente está bem treinado. Se nós estudamos bastante, e nós fomos pela orientação do professor, aquilo que ele nos orientou, nós vamos responder só o que é certo. Nós vamos praticar, ou seja, a prática do que é certo. É isso que Deus está querendo falar para nós. Eu posso até conhecer o mal, mas não vou praticar, né? Deus abriu o meu entendimento para discernir, né, o bem e o mal, mas para praticar só o bem. Foi isso que ele fez. Eu conheço aquilo ali, ele é ruim. Não vou fazer, eu vou fazer isso aqui que é certo, né? Então, Adão conhecendo o bem e o mal, só que ele conheceu pela mão do diabo. Na hora que Deus pergunta a ele, o que foi isso que tu fizeste? Por acaso comeste da árvore do conhecimento? É o que ele fez. Ele praticou o mal. Ele disse assim, a mulher que tu me destes foi quem, né, me deu e eu comi. Quer dizer, ele jogou a culpa primeiro na mulher e depois jogou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Ele não reconheceu, não praticou bem. Ele poderia muito bem ter dito, sim senhor, reconhecido seu erro, se arrependeu. O senhor tinha... Naquela hora ele tinha sanado o problema, restabelecido a ordem, mas Adão já estava contaminado. Por isso que o Senhor, já sabendo de tudo, providenciou, né? Adão já se torna devedor de uma dívida que ele nunca mais poderia pagar. E lança essa dívida em cima de todos os homens, né? Até o momento em que nós conhecemos a Cristo. Eu recebi essa herança de Adão até o momento em que eu conheci a Cristo. Quando eu conheci a Cristo, eu não podendo pagar a dívida, Cristo vai e paga por mim essa dívida naquela cruz. E se torna fiador de um novo concerto, né? Ele se torna fiador. Não podendo eu pagar essa dívida, ele disse assim, eu vou pagar essa dívida aqui. E eu sou o fiador desse concerto, por quê? Porque ele não pecou. Ele não tinha um nome sujo, como os sacerdotes antigos tinham, que tinham que oferecer primeiramente sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Mas Jesus não. Por isso que Jesus, ele foi instituído como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Porque os outros sacerdotes eram homens que morriam. Morriam por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Eram homens, assim como a lei era transitória, eles, junto com a lei. João Batista, você vê que João Batista foi o último profeta da lei. Ali morreu João, ele simbolizando a morte da lei, o fim da lei. João foi degolado. Então, meus irmãos, esse entendimento que eu entendo por sua palavra é que Jesus, né, ele é o fiador do novo concerto. Ora, entenda uma coisa. Se você pecar, se você errar, né, você tem um fiador. Você não pode pagar pela dívida, né, causada pelo teu pecado. Você não tem como fazer isso. Só quem pode pagar é o seu fiador, que é Jesus. Só ele é que pode interceder. Está escrito, João fala assim, filho, não pequeis. O bom é não pecar. Mas se pecar, ele coloca aí uma possibilidade.
Se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é quem me justifica. Eu creio na palavra, eu posso até fazer uma ou outra coisa de errado. Por que que é assim? Irmãos, na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o corpo do pecado criado em nós, que é o corpo da carne, porque eu ainda estou na carne. Falei do homem interior que compreende e acha que a lei é boa. Eu já falo a lei da justiça, ela é boa e santa, mas eu sou carnal. Eu sou carnal. E vivo nesse corpo carnal. E a carne cogita com o espírito e o espírito contra a carne. Nem sempre o espírito está em vantagem. E nem sempre a carne também. Seria bom que o espírito estivesse sempre em vantagem. Agora, se o espírito estivesse sempre em vantagem, é importante dizer que o ser humano aqui na Terra, ele seria um morto-vivo. Aí eu posso até transformar isso. Eu poderia dizer assim, seria um vivo morto. Ele não teria nada, absolutamente nada aqui. O homem não teria mulher. Paulo diz, eu queria que vocês não tivessem mulheres, para que vocês não sentissem as aflições na carne. O homem não poderia ter. Ele diz, eu sou eunuco. Paulo fala, eu sou eunuco de nascença, nasci como eunuco. E ele vai falando sobre os que verdadeiramente podem, tem em si essa questão. Então, se o homem ele não tivesse absolutamente nada aqui, nenhum bem, nenhuma coisa com que se prender, e a sua mente estivesse completamente livre para o Senhor, ele seria um vivo morto. Mas nós ainda estamos meio lá, meio cá, porque habitamos em um corpo que deseja, que tem seus desejos, aquele negócio todo, estamos. Aí por isso é que nós esperamos gemendo a adoção. Paulo fala sobre isso. Nós esperamos gemendo a adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Esperamos gemendo. Por que esperamos gemendo? Porque ainda estamos nesse corpo. Gememos a adoção, quer dizer, essa expectação da criatura, essa expectação, essa expectativa de recebemos, lemos a palavra, temos essa expectação, mas ainda estamos na carne. E esse tempo vai ser ainda manifesto. Paulo diz, quando vier aquilo que é perfeito, então tudo que há em parte será aniquilado, será tirado. É preciso que a gente entenda isso. Então, quando você se prende, quando eu me prendo a uma ou outra coisa daquilo, nós estamos dando lugar à carne, vazão à carne. Na idolatria de um carro, na idolatria de uma parede, de uma coisa e outra, na idolatria da casa. Nós devemos cuidar assim, devemos manter uma coisa limpa, porque aparentemente, mas não devemos colocar o nosso coração em cima disso. Existem vários tipos de idolatria. Não é só aquela idolatria lá daquele santo, daquele negócio não. Tem gente que torna a idolatria. Olha, a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Idolatrar o dinheiro, está escrito. Pedro diz que a avareza é idolatria. Então todas essas coisas é preciso que você entenda, que eu entendamos que a gente não pode se apegar a nenhuma dessas coisas aqui desse mundo. Ter como se não tivesse. Paulo diz que até a própria mulher, o camarada que é casado, ter como se não tivesse. Não deve. Tem gente aí, tem camarada aí que se souber que a mulher fez alguma coisa de errado, ele se mata. Ou mata a mulher, depois se mata. Aqui mesmo perto daqui eu vi recentemente um homem que se matou e matou a mulher ali, aqui próximo. Por causa de, Então, aquele que tem como se não tivesse, porque ele está preso, aquele que está aí preso às coisas, às emoções desse mundo, ele está preso à carne. Então ele serve a carne, é um escravo da carne. Se ele é escravo da carne, logo ele é escravo da lei, porque a lei, ela tem poder sobre a carne, não sobre o espírito. Por isso que Paulo diz, olha, mas nós não vivemos segundo a carne, logo a lei não tem nenhum poder sobre mim. Eu não vivo segundo a carne, a lei não tem poder sobre mim, porque eu não vivo segundo a carne. Então, graças a Deus. Mas segundo o espírito. Aí, assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da justiça e da vida os livrou da lei do pecado e da morte. Interessante, Eu só posso dizer que eu sou livre de uma coisa quando eu não pratico mais essas coisas. Se eu não andar mais na carne, não praticando as obras da carne, eu posso dizer que a lei do pecado e da morte, ela não tem nenhuma ação sobre mim. Aquele que não deve, não teme. Na verdade, aquele que não deve, não teme. Mas é preciso que verdadeiramente eu ande nesse entendimento. Quando vier a proposta do erro para mim, pela palavra eu me lembro, não, está escrito, isso aqui eu não posso. E eu só posso rejeitar o mal conhecendo, discernindo o bem e o mal. Como é que eu vou discernir? Quando a palavra me mostrar o que é certo e o que é errado. Então o Senhor fala, o meu povo sofre por lhes faltar conhecimento. Tem gente errando aí,
né? Ele está dentro da igreja, ele erra, sabe? O Senhor diz, errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então eu estou errando. Eu estou errando em fazer o que é errado? Não, eu erro por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A minha obrigação é conhecer a Escritura. Se você que tem seu pastor aí, né, você que se congrega em algum canto, você cobre dele. O Senhor não sabe da palavra, por isso institua o mestre. Aqui, quem é o mestre aqui desse ajuntamento? Para nos ensinar a palavra. Né, para mim saber, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Você tem a obrigação. A igreja, né, agora eu falo desse corpo aí natural, ela é uma instituição filantrópica sem fim lucrativo, então para isso ela tem que mostrar serviço. Ela não pode só cobrar de você. Ela tem que lhe instruir para você ser um cidadão celestial, porque eles vão dar conta de toda a alma, viu, que esteve lá dentro, que não viveu pela palavra, vão dar conta, sabe? Aqueles que pegaram o rebanho do Senhor e só tosquearam, né? Para que é que se criavam as ovelhas antigamente? Né? Os homens não criavam as ovelhas para matar e comer, não. Raramente eles faziam isso, mas na realidade eles viviam da lã. Chegava o verão, né? Eles metiam ali a tesourazinha e tiravam a lã, faziam aqueles fardos e vendiam. Aí aquele rebanho ficava no verão todinho, era quente. Tá? Quando chegava o inverno, eles não mexiam na lã das ovelhas, porque a lã protegia a ovelha contra o frio. Mas hoje em dia, os caras estão pegando as ovelhas e tosqueando no inverno. Tosqueando no inverno, sabe? Tirando tudo que a ovelha tem, deixando a ovelha passar frio, sabe? Porque são homens avarentos e não conhecem o poder e a palavra de Deus. Porque se conhecessem, né, não crucificariam, né, como os antigos fizeram, o Filho de Deus. Terrível isso. Cobre aí do seu, esse que se diz pastor, cobre dele o ensinamento, o pleno conhecimento da verdade. Você tem o direito de fazer isso, porque você veio a Cristo, você deu ouvido à palavra. Você tem esse privilégio de nascer de novo. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e mais para frente tem mais. Muito boa tarde.